O casamento parecia perfeito até o padre perguntar: "Fale agora ou cale-se para sempre." Foi quando o milionário se levantou e chocou a todos. A manhã de sábado chegou a São Paulo com um céu azul surpreendente, raro para a metrópole que costumava acordar, envolva em névoa cinzenta. Marina Oliveira estava sentada diante do espelho de seu quarto, no apartamento da Avenida Paulista, observando o reflexo de uma mulher que parecia pronta para o dia mais importante de sua vida. Ao seu redor, 3 amigas se movimentavam como abelhas atentas, ajustando detalhes do véu de renda francesa e arrumando as mechas soltas de seus cabelos castanhos. "Você está linda, Mari!" exclamou Júlia, sua melhor amiga desde os tempos da Faculdade de Arquitetura na USP, enquanto ajeitava a tiara de cristais delicados na cabeça da noiva. "O Ricardo vai desmaiar quando te ver entrando na igreja." Marina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos castanhos. Ela pegou o buquê de rosas brancas e lírios que repousava na penteadeira e sentiu o perfume suave das flores invadir suas narinas. Era tudo tão perfeito, perfeito demais. O vestido de seda importado com bordados à mão, a cerimônia na igreja São Francisco de Assis, uma das mais belas dos jardins, a recepção no elegante buffet do Hotel Unique, com vista para o Parque Ibirapuera. "Marina, querida, está tudo bem?" A voz de sua mãe, Conceição, cortou seus pensamentos. A mulher de 50 e poucos anos, sempre elegante e controladora, entrou no quarto com um ar de satisfação. "O carro já está esperando. Não podemos nos atrasar." "Estou pronta, mãe." Marina respondeu automaticamente, levantando-se com cuidado para não amassar o vestido. Pelo vidro da janela, conseguia ver o movimento intenso da Avenida Paulista, mesmo em pleno sábado. São Paulo nunca parava. E ela, Marina Oliveira, filha de uma família tradicional do Pacaembu, estava prestes a se casar com Ricardo Mendes, o empresário mais cobiçado da alta sociedade paulistana. Aos olhos de todos, era a realização de um sonho. Mas enquanto descia as escadas rumo ao carro que a levaria à igreja, Marina sentiu um aperto no peito. Não era a ansiedade de noiva, era algo mais profundo, algo que ela vinha tentando ignorar há meses. Uma voz interior que sussurrava incansavelmente: "Isso está certo?" O trajeto até os jardins foi rápido. Marina observava pela janela do carro as ruas arborizadas, os prédios modernos misturados a casarões antigos que davam charme àquele bairro nobre. Júlia não parava de falar ao seu lado, tentando acalmar os nervos da amiga, mas Marina mal ouvia. Sua mente estava longe, viajando por memórias que ela havia prometido a si mesma esquecer. Quando o carro estacionou em frente à imponente igreja São Francisco de Assis, Marina viu a multidão de convidados bem vestidos entrando pelas portas de madeira trabalhada. Flashes de fotógrafos contratados explodiram quando ela desceu do veículo. Seu pai, Alberto Oliveira, um empresário aposentado do setor têxtil, estava à sua espera com os olhos brilhando de orgulho. "Minha princesa", ele disse, oferecendo o braço. Chegou a hora. Marina segurou o braço do pai com força, talvez mais força do que deveria. As portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar no órgão. Todos os convidados se levantaram, virando-se para admirar a noiva que caminhava lentamente pelo tapete vermelho. Mas Marina não via ninguém. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, que a esperava no altar com um sorriso confiante. Ele era bonito, isso ninguém podia negar. Cabelos negros bem penteados, terno italiano perfeitamente ajustado, postura ereta. Ricardo era a definição de sucesso. Seus empreendimentos imobiliários haviam transformado a paisagem da zona oeste de São Paulo. Marina deu mais alguns passos. Conseguia ouvir os sussurros admirados dos convidados, sentir o peso de centenas de olhares sobre ela. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Finalmente, chegou ao altar. Seu pai beijou sua testa e colocou sua mão na de Ricardo, que a apertou com firmeza. O padre, um homem idoso de cabelos brancos e voz serena, sorriu para o casal antes de abrir o missal. "Amados irmãos", começou ele, e sua voz ecoou pelas paredes históricas da igreja. "Estamos reunidos aqui perante Deus e esta comunidade para celebrar a união de Marina Oliveira e Ricardo Mendes em santo matrimônio." Marina respirou fundo. O perfume de incenso misturado ao aroma das flores que decoravam a igreja criava uma atmosfera solene.
Ela olhou de relance para os bancos repletos, familiares, amigos, colegas de trabalho de Ricardo, membros da sociedade paulistana, todos ali para testemunhar seu felizes para sempre. O padre continuou com as leituras tradicionais e Marina tentava se concentrar nas palavras, mas sua mente insistia em vagar. Pensou em como havia conhecido Ricardo há 2 anos, em um evento beneficente no MASP. Ele era charmoso, atencioso, e deixou claro desde o início suas intenções sérias. A família de Marina aprovou imediatamente. Seu pai via em Ricardo o genro ideal. Sua mãe já planejava os netos. E ela? O que ela via? Segurança, estabilidade, um futuro previsível. Mas e o amor? Aquele amor que fazia o coração disparar, que tirava o sono, que fazia o mundo parecer mais colorido. E agora, a voz do padre a trouxe de volta à realidade. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, fale agora o cálice para sempre. O tradicional momento de silêncio. Marina sentiu Ricardo apertar sua mão, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que a fez sentir-se ainda mais presa. 3 segundos se passaram. 4. 5. E então o som de alguém se levantando ecoou pela igreja. Marina virou a cabeça, assim como todos os presentes. Seu coração parou por um instante. No fundo da igreja, próximo à última fileira de bancos, um homem estava de pé, Gabriel Almeida. O mundo de Marina pareceu desacelerar. Cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos como um tambor. Gabriel estava ali de pé com seu terno cinza impecável, os olhos verdes fixos nela, com uma intensidade que cortava a distância entre eles como uma lâmina afiada. 5 anos. 5 longos anos desde a última vez que ela o vira. Um murmúrio chocado percorreu a igreja como uma onda. Cabeças se viraram, pescoços se esticaram para ver quem tinha a audácia de interromper a cerimônia. A mãe de Marina levou a mão à boca, horrorizada. Seu pai semicerrou os olhos, o rosto enrijecendo em desaprovação. Ricardo soltou a mão de Marina e deu um passo à frente, a mandíbula travada. O que significa isso? Ricardo perguntou, sua voz controlada, mas com uma borda de raiva mal contida. Gabriel não desviou os olhos de Marina. Ele começou a caminhar lentamente pelo corredor central, seus passos ecoando no silêncio tenso da igreja. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela queria correr, queria desaparecer, queria que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas outra parte dela, uma parte que ela havia tentado sufocar por tanto tempo, queria correr na direção oposta, em direção a ele. Padre, Gabriel disse quando chegou mais próximo, sua voz firme mas respeitosa. Peço desculpas pela interrupção, mas não posso ficar em silêncio. Isso é um absurdo. A mãe de Marina se levantou de seu lugar na primeira fileira. Quem é você? Como ousa interromper o casamento da minha filha? Gabriel finalmente desviou o olhar de Marina para encará-la. Meu nome é Gabriel Almeida, senhora. E eu estou aqui porque... Ele hesitou por um breve segundo, antes de voltar os olhos para Marina. Porque amo a noiva. Um grito abafado ecoou pela igreja. Algumas mulheres levaram as mãos ao peito. Os fotógrafos, inicialmente paralisados, começaram a disparar suas câmeras freneticamente, capturando cada segundo daquele momento surreal. Você está louco? Ricardo avançou na direção de Gabriel, mas o padre estendeu o braço, impedindo-o. Por favor, mantenham a calma, o padre pediu, sua voz ainda serena apesar da situação caótica. Estamos na casa de Deus. Marina não conseguia se mover. Suas mãos tremiam tanto que o buquê começou a se desfazer, pétalas brancas caindo sobre o tapete vermelho. Ela olhou para Gabriel, realmente olhou para ele e viu o homem que havia amado com cada fibra de seu ser. Gabriel estava diferente, mais maduro, com algumas linhas finas ao redor dos olhos que não existiam 5 anos atrás. O cabelo castanho escuro estava mais curto, mais elegante, mas os olhos verdes continuavam os mesmos, aqueles olhos que costumavam olhar para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Gabriel, por favor. Marina finalmente encontrou sua voz, mas saiu como um sussurro rouco. Não faça isso. Eu preciso, Marina. Ele deu mais alguns passos, agora a apenas alguns metros do altar. Eu não posso deixar você se casar sem que saiba a verdade. Que verdade? Ricardo praticamente rosnou. Quem diabos é você?
Gabriel o ignorou completamente, mantendo o foco absoluto em Marina. Marina, eu nunca deixei de te amar. Nem por um único dia nesses 5 anos. Sua voz era crua, vulnerável, tão diferente do empresário confiante que havia construído um império tecnológico. Eu sei que te magoei. Eu sei que parti seu coração quando fui embora para Minas Gerais, mas eu não tive escolha na época. Minha mãe estava morrendo, Marina. Ela precisava de mim. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela lembrava daquele dia terrível, 5 anos atrás, quando Gabriel apareceu em seu apartamento com os olhos vermelhos, dizendo que precisava ir embora. Sua mãe, Dona Helena, havia sofrido um AVC grave e os médicos deram apenas alguns meses de vida. Gabriel era filho único, não havia ninguém mais. Você me deixou, Marina sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Você prometeu que voltaria, mas não voltou. Porque quando minha mãe melhorou milagrosamente, os médicos disseram que ela precisava de cuidados constantes. Eu construí tudo do zero lá em Poços de Caldas para ficar perto dela. Gabriel engoliu em seco. E quando finalmente consegui estabelecer tudo, quando finalmente pude voltar para São Paulo, você já estava com ele. Júlia, que estava sentada na primeira fileira como madrinha, levantou-se impulsivamente. Mari, você não precisa ouvir isso, não hoje. Mas Marina não conseguia desviar o olhar de Gabriel. Toda a dor, toda a saudade, todo o amor que ela havia tentado enterrar estava voltando à superfície como uma inundação devastadora. Gabriel, eu esperei, ela disse, sua voz quebrando. Esperei por meses. Você parou de responder minhas ligações, minhas mensagens. O que eu deveria pensar? Que eu estava me afogando, ele respondeu. E Marina pôde ver as lágrimas nos olhos dele também. Me afogando em culpa, em responsabilidade, em medo de que você ficasse presa a um homem que não podia te dar o futuro que merecia. Eu afastei você, porque achei que era o certo. Mas eu estava errado, Marina. Terrivelmente errado. Ricardo, que havia permanecido quieto por alguns segundos, finalmente explodiu. Já chega! Ele agarrou o braço de Gabriel com força. Você teve 5 anos para dizer isso a ela. Não vai aparecer aqui no dia do nosso casamento e arruinar tudo. Gabriel se desvencilhou do aperto com facilidade. Arruinar? Ou impedir um erro? Como ousa? Parem! A voz de Marina cortou o ar, surpreendendo a todos. Ela nunca havia gritado daquele jeito em toda a sua vida. O silêncio caiu sobre a igreja novamente. Marina olhou para Ricardo, depois para Gabriel, e finalmente para os rostos chocados dos mais de 200 convidados que testemunhavam seu mundo desmoronar. Eu preciso de um momento, ela disse, sua voz trêmula. Marina, não. Sua mãe se aproximou rapidamente. Você não vai jogar tudo fora por causa desse homem que te abandonou. Mãe, por favor. Seu pai e eu trabalhamos muito para organizar este casamento. Você sabe o que as pessoas vão dizer? Sabe a vergonha que isso trará para nossa família? Marina olhou para a mãe. Realmente olhou, e pela primeira vez em sua vida adulta, viu além da fachada de perfeição que Conceição Oliveira sempre manteve. Viu uma mulher obcecada por aparências, por status, por aprovação social. Mãe, Marina disse calmamente, secando as lágrimas com as costas da mão. Com todo respeito, isso não é sobre o que as pessoas vão dizer. É sobre a minha vida. Marina, amor, vamos conversar. Ricardo tentou se aproximar, sua voz suavizando. Este homem claramente está perturbado. Vamos continuar a cerimônia e depois lidamos com isso, ok? Mas Marina deu um passo para trás. Não, Ricardo. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez viu claramente. Ricardo não a amava. Não da forma que o amor deveria ser. Ele a via como uma conquista, uma peça que completava sua imagem de sucesso. E ela? Ela o via como segurança, como o caminho mais fácil, como a escolha que agradava a todos, menos a ela mesma. Marina virou-se para Gabriel, que permanecia parado, esperando, com o coração estampado no rosto, e então olhou para o padre, que a observava com uma expressão surpreendentemente compreensiva. Padre, eu... Sua voz falhou. O padre idoso deu um leve sorriso triste. Minha filha, o casamento é um sacramento sagrado. Mas deve ser celebrado com certeza e amor verdadeiro no coração. Se há dúvidas... Não há dúvidas, Ricardo interrompeu. Marina, você está apenas nervosa.
Todo mundo fica nervoso no dia do casamento. Isso vai passar. Marina fechou os olhos. Respirou fundo. E quando os abriu novamente, havia uma clareza ali que não existia antes. Não, Ricardo, não vai passar, porque isso não é nervosismo. Ela segurou o buquê com mais força, como se fosse a única coisa impedindo-a de desmoronar. É a verdade que eu venho evitando há meses. E então, Marina Oliveira fez algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Ela tirou o anel de noivado do dedo. O anel de diamantes brilhou sob a luz que entrava pelos vitrais coloridos da igreja. Marina segurou a joia delicada entre os dedos, observando-a como se a visse pela primeira vez. Era um anel caríssimo, escolhido por Ricardo em uma joalheria exclusiva da rua Oscar Freire. 3 quilates de diamante puro, cercado por pequenas esmeraldas. Perfeito. Impecável. Frio. Marina, o que você está fazendo? A voz de Ricardo estava carregada de uma mistura de descrença e raiva contida. Ela estendeu a mão, oferecendo o anel de volta a ele. Eu sinto muito, Ricardo. De verdade. As lágrimas continuavam escorrendo pelo seu rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Mas eu não posso fazer isso. Não posso me casar com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como se alguém tivesse liberado uma represa, o caos explodiu. Marina Oliveira! Seu pai levantou-se com tanta força que quase derrubou o banco. Você enlouqueceu completamente? Alberto, faça alguma coisa. Conceição agarrou o braço do marido, o rosto pálido de choque. Nossa filha está tendo um colapso nervoso. Não estou tendo um colapso, Marina disse, sua voz ganhando força. Pela primeira vez em muito tempo, estou pensando com clareza. Ricardo não pegou o anel. Em vez disso, deu um passo para trás como se ela tivesse lhe dado um tapa. Você está jogando fora tudo o que construímos juntos por causa dele? Ele apontou para Gabriel com desprezo. Um homem que te abandonou há 5 anos? Não é só por causa dele. Marina respondeu e percebeu que estava falando a verdade. É por mim, Ricardo, porque eu mereço mais do que um casamento baseado em conveniência e aprovação social. Conveniência? Ricardo soltou uma risada amarga. Eu te dei tudo. Um apartamento nos jardins, viagens pela Europa, joias, a melhor vida que o dinheiro pode comprar. Mas você nunca me deu o que eu realmente precisava, Marina disse suavemente. Você nunca me perguntou sobre meus sonhos, meus medos, o que realmente me fazia feliz. Para você, eu era apenas mais um projeto bem-sucedido. Ricardo abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez, desde que Marina o conhecia, ele parecia genuinamente perdido. Gabriel, que havia permanecido imóvel durante toda a troca, finalmente se moveu. Ele caminhou lentamente até Marina, mas manteve uma distância respeitosa. Marina, ele disse baixinho, eu não vim aqui para destruir sua vida. Se você realmente ama esse homem, se você realmente quer se casar com ele, eu vou embora agora e você nunca mais vai me ver. Mas eu precisava que você soubesse. Precisava que você soubesse que eu nunca parei de te amar. Que cada dia longe de você foi uma tortura. E que se existe a menor chance, a mais minúscula possibilidade de reconstruirmos o que tínhamos, ele deixou a frase no ar, seus olhos verdes brilhando com esperança e medo em igual medida. Marina olhou para ele, depois para Ricardo, depois para os rostos chocados de sua família e amigos. Júlia estava chorando silenciosamente. Seu pai parecia à beira de um ataque cardíaco. Sua mãe balançava a cabeça repetidamente, como se pudesse desfazer tudo aquilo com um movimento. Eu preciso sair daqui, Marina anunciou de repente. Eu preciso de ar. Ela levantou o vestido de noiva e começou a caminhar rapidamente em direção à saída lateral da igreja. O padre não tentou detê-la. Na verdade, ele fez um gesto gentil com a cabeça, como se desse sua bênção silenciosa para que ela fizesse o que precisava fazer. Marina, volte aqui agora! Seu pai gritou, mas ela não parou. Júlia pulou do banco e correu atrás da amiga. Pare, espera! Você não pode sair correndo assim. Posso e vou. Marina empurrou a pesada porta lateral e emergiu no jardim lateral da igreja. O sol de meio-dia a cegou momentaneamente. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com ar que não carregava o peso de centenas de olhares julgadores. Júlia alcançou-a segundos depois, segurando o véu que ameaçava cair.
Ok, respira. Só respira. Júlia segurou os ombros da amiga. O que você vai fazer agora? Eu não sei, Marina admitiu e, apesar de tudo, sentiu uma risada histérica borbulhar em sua garganta. Meu Deus, Ju, eu acabei de deixar meu noivo no altar. Eu sou oficialmente aquela pessoa. Você é minha heroína. Isso sim, Júlia disse ferozmente. Mari, eu estava com tanto medo de que você fosse em frente com isso. Você não era feliz. Eu via nos seus olhos toda vez que você falava sobre o casamento. Por que você não disse nada? Porque não era minha decisão, tinha que ser sua. Júlia abraçou a amiga com força. Mas agora que você tomou essa decisão, eu vou te apoiar completamente. A porta lateral se abriu novamente, e Gabriel saiu, seguido pelo caos de vozes vindas de dentro da igreja. Ele viu Marina no jardim e parou, como se não tivesse certeza se deveria se aproximar. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Além da mágoa e do tempo perdido, ela viu o homem que havia sido seu melhor amigo, seu confidente, seu primeiro e único amor verdadeiro. O homem com quem ela havia planejado uma vida antes que o destino os separasse. Você veio mesmo, ela disse, sua voz carregada de emoção. Eu tive que vir, Gabriel respondeu, dando alguns passos cautelosos na direção dela. Marina, quando eu soube que você ia se casar, foi como se o mundo tivesse acabado. Passei 3 noites sem dormir lutando comigo mesmo. Será que eu tinha o direito de aparecer? Será que eu não estava sendo egoísta? E o que te fez decidir vir? Minha mãe. Ele sorriu tristemente. Dona Helena, que está muito bem agora. Obrigado. Ela me deu um sermão que durou 2 horas. Disse que eu era um idiota por ter deixado você ir e que seria um idiota ainda maior se deixasse você se casar com outro homem sem ao menos lutar. Marina sentiu seu coração apertar ao ouvir o nome de Dona Helena. Ela havia adorado aquela mulher, com sua risada contagiante e seus conselhos de vida sábios. Como ela está mesmo? Forte como um touro. Gabriel riu. Os médicos dizem que foi um milagre. O AVC foi grave, mas ela se recuperou completamente. Ainda mora em Poços de Caldas. Adora a vida no interior agora. Ela pergunta por você toda semana, sabia? As lágrimas voltaram aos olhos de Marina. Eu senti tanta falta dela. Tanta falta de vocês dois. E nós de você. Gabriel deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para que Marina pudesse ver as manchas douradas em seus olhos verdes. Marina, eu sei que eu estraguei tudo. Sei que te magoei profundamente quando parei de responder suas mensagens. Mas eu estava em um lugar tão sombrio naquela época, cuidando da minha mãe durante o dia, tentando construir algo do zero à noite, sem dormir, sem conseguir ver um futuro. Eu achei que estava te libertando. Achei que você merecia alguém melhor, alguém que pudesse te dar a vida que você merecia. Mas você nunca me perguntou o que eu queria. Marina disse, sua voz quebrada. Você tomou essa decisão por mim. Eu sei. E foi o maior erro da minha vida. Gabriel estendeu a mão hesitantemente, como se pedisse permissão silenciosa. Marina olhou para a mão dele. Depois colocou a sua nela. O toque foi elétrico, familiar e novo ao mesmo tempo. A porta da igreja explodiu aberta e Ricardo saiu, o rosto vermelho de raiva. Essa conversa romântica é muito tocante, ele disse com sarcasmo venenoso. Mas você, ele apontou para Marina, tem uma decisão a tomar. Ou você volta para aquela igreja agora e se casa comigo, ou acabou. Para sempre. Marina soltou a mão de Gabriel e virou-se para encarar Ricardo. Ricardo, eu... Não, ele interrompeu levantando a mão. Não me dê desculpas ou explicações. Sim ou não, Marina. É simples assim. Que era simples, Marina percebeu. Pela primeira vez em meses, tudo estava cristalino. Não, ela disse firmemente. Eu não vou me casar com você, Ricardo. Não hoje. Não nunca. Eu sinto muito. O rosto de Ricardo se contorceu em uma mistura de raiva e humilhação. Você vai se arrepender disso, ele disse com frieza. Quando ele te abandonar de novo, e ele vai, não venha correndo de volta para mim. Não vou, Marina respondeu calmamente. Ricardo a olhou por mais um longo momento. Então girou nos calcanhares e voltou para dentro da igreja. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Júlia a segurou imediatamente, e Gabriel se aproximou do outro lado. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Eu acabei de destruir meu casamento, decepcionar minha família
e criar o maior escândalo que São Paulo vai ver este ano. Marina disse, e então surpreendentemente riu. Então não, eu não estou bem, mas de alguma forma estranha, eu me sinto mais eu mesma do que me senti em muito tempo. Os três ficaram parados no jardim por um momento, que pareceu suspenso no tempo. O som do trânsito da cidade ao longe, o canto dos pássaros nas árvores antigas que cercavam a igreja, as vozes abafadas vindas de dentro do templo, tudo se misturava em uma sinfonia caótica que combinava perfeitamente com o turbilhão de emoções de Marina. Ok, precisamos sair daqui, Júlia disse praticamente, sempre a voz da razão. Marina, você não pode ficar aqui quando seus pais saírem dessa igreja, e eles vão sair a qualquer momento. Como se invocada pelas palavras de Júlia, Conceição Oliveira apareceu na porta lateral, seus olhos procurando freneticamente até encontrarem Marina. Marina Sofia Oliveira, o nome completo. Nunca era bom sinal. Conceição marchou em direção à filha como um general indo para a batalha. O que você acha que está fazendo? Mãe, eu... Então... Conceição levantou a mão, sua voz trêmula de raiva contida. Você não tem ideia da humilhação que acabou de causar. Ricardo está lá dentro, devastado. Seus amigos, sua família, nossos amigos, todos estão olhando para nós como se fôssemos completamente loucos. Senhora Oliveira, Gabriel começou, mas Conceição o cortou com um olhar gélido. Você tem coragem de aparecer aqui depois de 5 anos e destruir a vida da minha filha? Mãe, ele não destruiu nada. Marina interveio, colocando-se entre Gabriel e Conceição. Eu tomei essa decisão. Sozinha. Decisão? Conceição soltou uma risada sem humor. Querida, você está tendo um ataque de pânico. É normal. Vamos voltar lá. Você vai se desculpar com Ricardo e vamos continuar com a cerimônia. Não vou, mãe. Marina. Eu não amo ele. As palavras explodiram de Marina com uma força que a surpreendeu. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Mãe, eu não amo o Ricardo. Talvez nunca tenha amado. E ele não me ama também. Nós somos apenas convenientes um para o outro. Amor? Conceição disse a palavra como se fosse algo tolo e infantil. Marina, você tem 28 anos. Já deveria saber que o amor não é o suficiente. O que você precisa é estabilidade, segurança. Um bom marido que possa te dar uma vida confortável. Como o pai fez por você? Marina perguntou suavemente. Conceição recuou, como se tivesse levado um tapa. Seu pai e eu temos um casamento perfeitamente bom. Vocês têm um casamento conveniente, Marina corrigiu. Eu vejo como vocês são, mãe. Educados, civilizados, mas distantes. Dormem em quartos separados há anos. Mal se falam a não ser sobre assuntos práticos. É isso que você quer para mim? Uma vida de aparências. É melhor do que ser abandonada por esse... Meu nome é Gabriel Almeida, senhora. Gabriel disse calmamente. E eu sei que não tenho direito de pedir sua confiança. Sei que eu magoei Marina. Mas eu amo sua filha, sempre amei. E se ela me der uma segunda chance, eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Conceição olhou de Marina para Gabriel, então de volta para Marina. Por um momento algo passou por seu rosto. Uma sombra de algo que poderia ter sido arrependimento, ou talvez inveja. Mas então a máscara voltou. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ela disse friamente. E quando perceber isso, vai ser tarde demais. A sociedade paulistana não esquece, Marina. Você será a mulher que deixou Ricardo Mendes no altar. Ninguém vai querer se associar com você. Então essas não são pessoas com quem eu quero me associar, Marina respondeu, surpreendendo-se com sua própria coragem. Conceição abriu a boca para responder, mas Alberto Oliveira apareceu na porta, interrompendo-a. Conceição, vamos, ele disse, sua voz pesada. Ele olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Decepção? Tristeza? Marina, quando você estiver pronta para conversar racionalmente, estaremos em casa. Ele segurou o braço de Conceição e a guiou de volta para dentro da igreja, deixando Marina sozinha com Júlia e Gabriel. Marina sentiu as lágrimas queimarem novamente, mas as conteve. Ela havia chorado o suficiente por um dia. Ju, você pode me fazer um favor enorme? Marina perguntou. Qualquer coisa. Pode ir lá dentro, pegar minha bolsa da sala de preparação
E avisar todo mundo que o casamento está oficialmente cancelado. Eu sei que estou sendo covarde, mas eu não consigo voltar lá. Você não está sendo covarde. Júlia abraçou a amiga firmemente. Você está sendo corajosa. Mais corajosa do que a maioria de nós jamais seria. Ela olhou para Gabriel com uma expressão séria. E você, se magoá-la de novo, vai ter que responder a mim, entendido? Gabriel assentiu solenemente. Entendido. Júlia deu um último aperto em Marina e então correu de volta para a igreja. Finalmente, Marina e Gabriel ficaram sozinhos. O silêncio entre eles era carregado de 5 anos de palavras não ditas, de mágoas não resolvidas, de amor que nunca realmente morreu. Onde você está hospedado? Marina perguntou, quebrando o silêncio. No Renaissance, na Alameda Santos. Gabriel respondeu. Eu não sabia o que ia acontecer hoje. Parte de mim esperava que você me mandasse embora assim que eu me levantasse. Parte de mim queria fazer isso, Marina admitiu. Mas a outra parte estava gritando que você tinha vindo. Finalmente. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter lutado por você há 5 anos. Talvez não estivéssemos prontos há 5 anos, Marina disse pensativamente. Talvez precisássemos desse tempo separados para crescer, para entender o que realmente queremos. E o que você quer, Marina? Gabriel perguntou, dando um passo mais perto. Porque eu sei o que eu quero. Quero você. Quero uma segunda chance. Quero reconstruir o que perdemos e criar algo ainda melhor. Marina olhou para ele, para o homem que havia sido seu primeiro amor, seu primeiro beijo, seu primeiro tudo. Ela pensou na vida que poderia ter tido com Ricardo, previsível, confortável, vazia, e pensou na vida que poderia ter com Gabriel, incerta, assustadora, mas real. Eu quero, ela começou, mas foi interrompida por Júlia saindo correndo da igreja com uma bolsa grande nas mãos. Consegui, Júlia anunciou sem fôlego. E também peguei sua roupa de trocar. Você não vai querer ficar de vestido de noiva o dia todo. Você é a melhor amiga do mundo, Marina disse com gratidão. Eu sei, Júlia sorriu. Agora, vamos sair daqui antes que mais alguém apareça. Para onde? Marina perguntou de repente se dando conta de que não tinha plano nenhum. Meu apartamento está livre. Gabriel ofereceu hesitantemente. Quero dizer, você pode usar o quarto. Eu fico no sofá. Sem pressão. Você precisa de um lugar para processar tudo isso. Marina olhou para Júlia que deu de ombros. Não é a pior ideia. E você definitivamente não pode ir para a casa dos seus pais agora. Ok. Marina concordou, e então riu nervosamente. Meu Deus, eu estou prestes a ir para o hotel do homem que acabou de interromper meu casamento. Minha mãe teria um ataque cardíaco. Tecnicamente, você que interrompeu seu casamento. Gabriel apontou com um pequeno sorriso. Eu só forneci o catalisador. Os 3 caminharam até o estacionamento, onde o carro de Júlia estava parado. Marina entrou no banco traseiro, agradecida por escapar dos olhares curiosos dos convidados que começavam a sair da igreja em grupos, cochichando excitadamente sobre o escândalo do ano. Durante o trajeto até o Renaissance Hotel, Marina olhou pela janela para a cidade que sempre foi seu lar. São Paulo no sábado à tarde era um caos organizado. Carros buzinando, pessoas correndo, vendedores ambulantes, a mistura de arranha-céus modernos e prédios antigos que davam à cidade seu caráter único. Ela havia crescido aqui, estudado aqui, construído sua carreira como arquiteta aqui. E agora, em questão de minutos, havia mudado completamente o curso de sua vida. Você está bem? Gabriel perguntou do banco do passageiro, virando-se para olhá-la. Pergunta difícil, Marina admitiu. Eu acabei de fazer algo completamente louco e impulsivo. Algo que vai me custar minha família, provavelmente muitos amigos, e definitivamente minha reputação em certos círculos. Mas, Gabriel a incentivou. Mas, Marina encontrou seus olhos no retrovisor. Pela primeira vez em anos, eu sinto que estou vivendo minha própria vida, ao invés da vida que todos esperavam que eu vivesse. Júlia assentiu aprovadoramente do banco do motorista. Essa é a minha garota. Eles chegaram ao hotel, e Gabriel discretamente guiou Marina pela entrada lateral para evitar o lobby movimentado. No elevador, a caminho do 15º andar, Marina finalmente tirou o véu da cabeça, sentindo o peso literal sendo removido.
Eu vou precisar tirar esse vestido, ela disse quando entraram no apartamento espaçoso. Cada vez que olho para ele, vejo o rosto do Ricardo. Claro. Gabriel apontou para o quarto. Use o banheiro, sem pressa. Marina pegou a bolsa que Júlia havia resgatado e foi para o quarto. Júlia a seguiu, sentando-se na cama enquanto Marina sumia no banheiro. Tirar o vestido de noiva foi como tirar uma pele velha. Marina lutou com os botões delicados nas costas até que Júlia veio ajudá-la. Quando o vestido finalmente deslizou para o chão em uma poça de seda branca, Marina olhou para seu reflexo no espelho. Lá estava ela, Marina Oliveira. Não a noiva perfeita, não a filha obediente, apenas ela. E pela primeira vez em muito tempo, ela gostou do que viu. Marina vestiu a roupa que Júlia havia trazido. Uma calça jeans confortável e uma blusa de algodão azul claro, simples e reconfortante. Ela prendeu os cabelos em um rabo de cavalo frouxo e lavou o rosto, removendo a maquiagem elaborada que a maquiadora havia aplicado com tanto cuidado horas atrás. A mulher que a encarava no espelho agora era diferente da que havia entrado naquela igreja. Quando saiu do banheiro, encontrou Júlia e Gabriel na sala, conversando em tons baixos. Eles pararam quando a viram. Melhor? Júlia perguntou. Muito melhor. Marina sentou-se no sofá, sentindo o peso da manhã cair sobre ela como uma onda. Meu Deus, o que eu fiz? Você tomou uma decisão corajosa, Gabriel disse, sentando-se na poltrona em frente a ela, mantendo uma distância respeitosa. E agora precisa processar tudo isso. O telefone de Marina começou a tocar dentro da bolsa. Ela pegou e viu dezenas de notificações, mensagens de WhatsApp, ligações perdidas, e-mails. Sua mãe havia ligado 7 vezes. Seu pai, 3. Ricardo, surpreendentemente, nenhuma. Você não precisa responder agora, Júlia disse suavemente. Eu sei. Marina desligou o telefone completamente, mas vou ter que lidar com isso eventualmente. Eventualmente não é agora. Gabriel se levantou. Vocês comeram alguma coisa hoje? Marina percebeu que não havia comido nada desde um café da manhã leve às 7 da manhã. Seu estômago roncou em resposta. Vou pedir algo no room service. Gabriel pegou o cardápio. O que vocês querem? Eles pediram sanduíches e café. E quando a comida chegou, os 3 se sentaram na pequena mesa de jantar do apartamento. Era surreal. Horas atrás, Marina deveria estar sentada em uma mesa de recepção requintada no Hotel Unique, cortando um bolo de casamento de 5 andares. Em vez disso, estava comendo um sanduíche de frango em um apartamento de hotel com seu ex-namorado e sua melhor amiga. Então, Júlia disse depois de um silêncio confortável. Alguém vai abordar o elefante na sala? Qual deles? Marina perguntou com uma risada sem humor. Tem vários. É o que acontece agora entre vocês dois. Júlia gesticulou entre Marina e Gabriel. Por que, Mari, você acabou de cancelar um casamento? Não acho que seja sábio pular diretamente para outro relacionamento. Concordo, Gabriel disse rapidamente, olhando para Marina. Júlia tem razão. Marina, eu não vim aqui esperando que você caísse nos meus braços. Vim porque precisava que você soubesse a verdade. O que acontece a partir de agora é completamente com você. Marina colocou o sanduíche de volta no prato, de repente, sem apetite. Eu não sei o que quero, ela admitiu. 5 anos, Gabriel. 5 anos em que eu tive que aprender a viver sem você. Tive que colar os pedaços do meu coração e seguir em frente. Mas você seguiu em frente para Ricardo, Gabriel apontou gentilmente. E não estou julgando, mas você era feliz? Marina pensou na pergunta. Era feliz? Ela tinha conforto, tinha segurança, tinha a aprovação de todos ao seu redor. Mas felicidade? Eu era contente. Ela finalmente disse. Ricardo era bom para mim, na maioria das vezes. Ele nunca me fez chorar, nunca me magoou intencionalmente. Mas também nunca te fez rir até doer a barriga, Júlia acrescentou. Nunca te fez sentir como se você fosse a pessoa mais importante no mundo. Eu via vocês juntos, Mari. Era como assistir 2 colegas de trabalho educados, não um casal apaixonado. Talvez eu não estivesse procurando paixão. Marina defendeu-se fracamente. Talvez eu estivesse procurando algo mais estável, porque paixão te machucou antes. Gabriel disse baixinho, e Marina viu a dor em seus olhos. Porque eu te machuquei. Sim, Marina não viu sentido em mentir.
Quando você foi embora, quando parou de responder minhas mensagens, eu senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Demorei mais de 1 ano para conseguir respirar direito de novo. Gabriel se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Marina, eu sei que não posso desfazer o passado. Não posso apagar a dor que causei. Mas posso te contar a verdade completa sobre aquele tempo, se você quiser ouvir. Marina olhou para Júlia, que assentiu encorajadoramente. Ok, Marina disse. Conte-me. Gabriel respirou fundo, organizando seus pensamentos. Quando minha mãe teve o AVC, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu era filho único, meu pai já havia falecido há anos. Era só eu. Os médicos em São Paulo disseram que ela precisava de cuidados especializados, mas também de paz, de um ambiente tranquilo para se recuperar. Meu tio em Poços de Caldas ofereceu sua casa, e os médicos concordaram que poderia ajudar. Ele pausou, pegando um copo de água. Nos primeiros meses eu estava em constante estado de pânico. Minha mãe não conseguia falar direito, mal se movia. Eu passava dias inteiros no hospital, depois na casa do meu tio cuidando dela à noite. E você? Ele olhou para Marina com olhos cheios de arrependimento. Você me ligava, mandava mensagens lindas, dizia que ia para lá me ver. E eu sabia que se você viesse, se você visse o estado em que eu estava, você ia querer ficar. Ia abandonar sua vida em São Paulo, seu trabalho no escritório de arquitetura que você tanto amava, para cuidar de mim e da minha mãe. Eu teria ficado, Marina sussurrou, porque eu te amava. Eu sei. E era exatamente por isso que eu não podia deixar você fazer isso. Gabriel passou a mão pelo cabelo frustrado. Marina, você tinha acabado de conseguir aquela promoção. Finalmente estava trabalhando nos projetos dos seus sonhos. Eu não podia pedir que você jogasse tudo fora, mas essa escolha era minha para fazer. Marina disse, sentindo a velha raiva ressurgindo. Não sua. Eu sei disso agora. Na época, eu achava que estava sendo nobre, te libertando. Ele soltou uma risada amarga. Minha mãe me deu um sermão semelhante, quando finalmente melhorou o suficiente para entender o que eu havia feito. Ela me chamou de idiota em pelo menos 5 idiomas diferentes. Apesar de tudo, Marina sentiu um sorriso tocar seus lábios. Dona Helena sempre foi uma mulher de opiniões fortes. E então, por que você não entrou em contato depois, quando ela melhorou? Porque 1 ano havia se passado. Eu vi suas fotos no Instagram, você sorrindo em eventos de trabalho, em jantares com amigos. Você parecia feliz, feliz sem mim. Gabriel olhou para as próprias mãos. E então, cerca de 6 meses atrás, vi uma foto sua com Ricardo. A legenda dizia algo sobre meu amor. Eu soube então que você havia seguido em frente, e pensei que era o melhor, que você merecia alguém que não te abandonaria. Mas você não me abandonou, Marina disse, e ao falar as palavras em voz alta, ela percebeu que acreditava nelas. Você estava cuidando da sua mãe. Você estava fazendo o que precisava fazer. Mas te machuquei no processo? Sim, você machucou. Marina não suavizou as palavras. Você me machucou profundamente, Gabriel. E não é algo que vai ser curado da noite para o dia só porque você apareceu e declarou seu amor. Eu não espero que seja, Gabriel disse rapidamente. Marina, eu não estou pedindo que você me perdoe agora, ou que voltemos a ser o que éramos. Estou apenas pedindo uma chance. Uma chance de te conhecer de novo. De você me conhecer de novo. Sem expectativas, sem pressão. Júlia, que havia ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Mari, posso dar minha opinião não solicitada? Por favor. Marina disse com um sorriso cansado. Você passou os últimos 2 anos da sua vida fazendo o que era esperado de você. Namorando o homem certo, planejando o casamento certo, construindo a vida certa. E eu vi você se tornar uma sombra de quem você realmente era. Júlia segurou a mão da amiga. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu vi a verdadeira Marina. A Marina que é corajosa, que segue seu coração, que não tem medo de fazer escolhas difíceis. Eu estava apavorada, Marina admitiu. Mas você fez assim mesmo. Isso é coragem. Júlia olhou para Gabriel. E quanto a você, eu não confio em você. Ainda não. Mas vou te dar o benefício da dúvida, por causa dela. Apenas não me faça me arrepender disso. Não vou, Gabriel prometeu. O telefone de Marina vibrou na mesa. Ela o ligou brevemente para ver quem era.
sua mãe novamente, e uma mensagem de texto de seu pai. Precisamos conversar. Amanhã nossa casa, 10 horas. Por favor, Marina. Marina mostrou a mensagem para Júlia. Você vai ir? Júlia perguntou. Vou ter que ir eventualmente. Marina suspirou. Posso também fazer logo. Quer que eu vá com você? Júlia ofereceu. Não, eu preciso fazer isso sozinha. Marina olhou para Gabriel. Você vai ficar em São Paulo? Por quanto tempo você quiser que eu fique? Ele respondeu. Minha empresa é toda online agora. Posso trabalhar de qualquer lugar. Que tipo de empresa? Marina percebeu que não sabia nada sobre o que Gabriel havia construído nos últimos 5 anos. Desenvolvimento de software, principalmente aplicativos para gestão de clínicas e hospitais. Gabriel explicou. Ironicamente, comecei desenvolvendo um sistema para gerenciar o tratamento da minha mãe, e acabou se tornando algo maior. Agora temos clientes em 3 estados. Isso é incrível, Marina disse genuinamente. Gabriel sempre foi brilhante com tecnologia, mas ela nunca imaginou que ele construiria algo tão significativo. E você? Gabriel perguntou. Júlia mencionou que você está trabalhando com arquitetura. Como está sendo? Marina percebeu que não falava sobre seu trabalho com empolgação há meses. Com Ricardo, o trabalho dela sempre foi secundário, algo que ela fazia enquanto ele construía seu império imobiliário. Mas agora, falando com Gabriel, ela sentiu a velha paixão ressurgir. Eu trabalho no escritório Nascimento em Associados, principalmente projetos residenciais de alto padrão. Mas, recentemente, comecei a trabalhar em um projeto de habitação popular na Zona Leste que tem sido transformador. Habitação popular? Gabriel se inclinou genuinamente interessado. Conte mais. E Marina contou. Falou sobre o desafio de criar espaços bonitos e funcionais com orçamento limitado. Falou sobre as famílias que conheceu, suas histórias, seus sonhos. Falou sobre como esse projeto havia reacendido sua paixão pela arquitetura de uma forma que os projetos de mansões nos jardins nunca conseguiram. Júlia assistia com um sorriso, balançando a cabeça. É isso que eu estou falando, ela disse. Olha para você, Mari. Seus olhos estão brilhando. Você está viva de novo. Marina parou, percebendo que Júlia estava certa. Ela estava se sentindo mais ela mesma do que em anos. Talvez, ela disse lentamente, talvez cancelar o casamento não tenha sido apenas sobre você, Gabriel. Talvez tenha sido sobre eu, finalmente, parar de viver a vida que todos esperavam de mim e começar a viver a vida que eu quero. E que vida você quer? Gabriel perguntou suavemente. Marina pensou na pergunta. Realmente pensou. Eu quero fazer a arquitetura que importa. Quero trabalhar em projetos que ajudem pessoas de verdade, não apenas construir mansões para milionários. Ela pausou. E, pessoalmente, eu quero honestidade, quero paixão, quero alguém que me veja pelo que eu realmente sou, não pelo que eu represento. Isso parece um bom começo, Júlia disse aprovadoramente. O restante da tarde passou em uma névoa estranha. Júlia eventualmente foi embora, fazendo Marina prometer que a ligaria se precisasse de qualquer coisa. Gabriel ofereceu o quarto para Marina novamente, insistindo que o sofá era confortável para ele. Gabriel, Marina disse quando ele estava pegando travesseiros do armário. Obrigada. Por hoje. Por me dar a coragem de fazer o que eu precisava fazer. Você sempre teve essa coragem em você, ele respondeu. Só precisava lembrar disso. Naquela noite, deitada na cama do hotel, Marina olhou para o teto e processou tudo o que havia acontecido. Pela manhã, ela era uma noiva prestes a se casar. Agora, ela era uma mulher solteira que havia acabado de causar o maior escândalo social do ano. E de alguma forma, apesar do caos, apesar da incerteza, apesar de tudo, ela se sentia livre. O domingo amanheceu cinzento em São Paulo, como se o céu refletisse o humor pesado que Marina carregava. Ela acordou cedo, apesar de ter dormido mal, atormentada por sonhos confusos sobre vestidos de noiva que se transformavam em correntes e igrejas que viravam prisões. Gabriel já estava acordado quando ela saiu do quarto, sentado à mesa com seu laptop aberto e uma xícara de café ao lado. Bom dia, ele disse, fechando o computador. Fiz café. E pedi croissants do café da manhã do hotel. Obrigada. Marina serviu-se de café, sentindo o aroma forte ajudar a clarear sua mente. Você não precisava fazer isso.
Eu sei, mas queria. Gabriel hesitou. Como você dormiu? Mal, Marina admitiu, sentando-se à mesa. E você? O sofá foi confortável? Eu dormi em lugares piores. Ele deu de ombros com um pequeno sorriso. Quando você tem que ir à casa dos seus pais? Marina olhou para o relógio. 8h30. Daqui a 1h30. Eles moram no Pacaembu, vai dar tempo de chegar. Quer que eu vá com você? Não, Marina respondeu rapidamente, depois suavizou o tom. Obrigada, mas preciso fazer isso sozinha. Meus pais, eles não vão ser fáceis. Eu imagino. Marina comeu um croissant mecanicamente, sem realmente sentir o sabor. Sua mente já estava na casa dos pais, imaginando a conversa que estava por vir. Conceição provavelmente teria preparado um discurso inteiro. Seu pai ficaria sentado na poltrona favorita, balançando a cabeça com desaprovação. Às 9h30, Marina se vestiu cuidadosamente. Uma calça de alfaiataria preta e uma blusa branca simples. Nada muito casual, nada muito formal. Ela queria parecer respeitosa, mas também queria mostrar que não era mais a menina que cedia a todas as demandas deles. Boa sorte, Gabriel disse quando ela estava pronta para sair. E Marina, independente do que eles digam, lembre-se de que você fez a coisa certa. Para você. Marina assentiu, agradecida pelas palavras de apoio, e pediu um Uber. O trajeto até o Pacaembu foi mais rápido do que ela gostaria. A casa dos pais era um sobrado elegante, em uma rua arborizada, com grades de ferro trabalhado e um jardim frontal meticulosamente cuidado. Marina havia crescido ali, mas naquele momento, olhando para a casa, ela se sentiu como uma estranha. Ela tocou a campainha. Raquel, a empregada que trabalhava com a família há mais de 20 anos, abriu a porta. Marina! Raquel a abraçou calorosamente. Minha menina, como você está? Sobrevivendo, Raquel, Marina respondeu, retribuindo o abraço. Era reconfortante ver um rosto amigável. Seus pais estão na sala de estar, Raquel disse em voz baixa. E querida, seja forte. Você fez o que era certo para você. Marina sorriu agradecida e caminhou pelo corredor familiar até a sala de estar. Seu pai estava sentado em sua poltrona de couro, como ela havia previsto. Sua mãe estava no sofá, com as costas perfeitamente eretas, as mãos cruzadas no colo. Bom dia, Marina disse, ficando de pé na entrada da sala. Sente-se, seu pai disse, sua voz desprovida da calidez usual. Marina sentou-se na cadeira em frente a eles, sentindo-se como uma criança sendo chamada ao escritório do diretor. O silêncio se estendeu por longos segundos. Finalmente, Conceição falou. Ricardo ligou ontem à noite. Marina sentiu seu estômago apertar. O que ele disse? Ele está devastado, obviamente. Conceição continuou, sua voz fria. Humilhado publicamente, com o coração partido. Ele disse que vocês estavam perfeitamente bem até aquele homem aparecer. Nós não estávamos perfeitamente bem, Marina corrigiu. Eu não estava feliz, mãe. Há meses. Felicidade. Conceição disse a palavra como se fosse algo trivial. Marina, casamento não é sobre estar feliz a cada momento. É sobre compromisso, parceria, construir uma vida juntos. Mas não deveria incluir pelo menos alguma felicidade? Marina perguntou. Alguma paixão? Algum sentimento? Sentimentos passam. Seu pai finalmente falou. O que resta é respeito mútuo e objetivos compartilhados. Você e Ricardo tinham isso. Não, vocês e Ricardo tinham isso. Marina disse, sentindo sua coragem crescer. Vocês adoravam Ricardo. Adoravam o que ele representava, as portas que ele abria, o status que ele trazia. Mas ninguém me perguntou o que eu queria. Nós lhe demos tudo. Conceição levantou a voz pela primeira vez. A melhor educação, a melhor criação. Apresentamos você aos melhores círculos sociais. E você joga tudo fora por um homem que te abandonou. Gabriel não me abandonou, Marina respondeu, mantendo a voz firme. Ele estava cuidando da mãe doente. E de qualquer forma isso não é só sobre ele. É sobre eu finalmente ter a coragem de admitir que estava prestes a cometer um erro enorme. O erro foi ontem. Alberto disse severamente. Você humilhou a si mesma, sua família e Ricardo em frente a toda a sociedade paulistana. Eu teria me humilhado muito mais se tivesse me casado com um homem que não amo, Marina retrucou. Amor. Conceição praticamente cuspiu a palavra. Você está jogando fora uma vida de conforto e segurança por causa de um conceito romântico infantil.
Marina olhou para sua mãe. Realmente olhou. E pela primeira vez, viu além da máscara perfeitamente composta. Viu uma mulher que havia passado a vida inteira vivendo pelos padrões dos outros e havia enterrado seus próprios sonhos em troca de aprovação social. Mãe, Marina disse mais suavemente, você já foi feliz? De verdade? Conceição pareceu chocada pela pergunta. Eu tenho uma vida perfeitamente boa. Mas você é feliz? Felicidade não é o quê? Importante. Marina se inclinou para a frente. Mãe, eu olho para você e para o pai, e vejo duas pessoas que vivem vidas paralelas. Vocês são educados um com o outro, civilizados, mas não há alegria, não há riso, não há vida. E quando olhei para meu futuro com Ricardo, vi a mesma coisa. 50 anos de civilidade respeitosa e vazio emocional. Isso é cruel, Marina, seu pai disse, mas sua voz tinha uma nota de algo que poderia ser dor. Não estou tentando ser cruel, estou tentando ser honesta. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Vocês me deram muitas coisas e sou grata por isso. Mas não me ensinaram a ouvir meu próprio coração. Me ensinaram a ouvir o que era esperado, o que era apropriado, o que as pessoas diriam. E você não acha que o que as pessoas dizem importa? Conceição perguntou. Marina, a reputação é tudo, e você destruiu a sua ontem. Talvez com algumas pessoas, mas as pessoas cujas opiniões realmente importam, Júlia, meus verdadeiros amigos, meus colegas de trabalho, eles me apoiam. Marina pausou. E sabe o que eu descobri ontem? Que a opinião mais importante de todas é a minha própria. Alberto se levantou da poltrona e foi até a janela, olhando para o jardim lá fora. Você sempre foi teimosa, ele disse depois de um longo silêncio. Mesmo quando criança, sua mãe e eu pensávamos que você amadureceria, que aprenderia que nem sempre podemos fazer o que queremos. Não é sobre fazer o que eu quero por capricho, Marina disse. É sobre ter integridade. É sobre não mentir para mim mesma e para Ricardo. Ele merecia alguém que realmente o amasse. Ele merecia não ser humilhado em público. Conceição contra-argumentou. Concordo, e se eu pudesse ter feito diferente, teria. Mas Gabriel aparecendo me forçou a enfrentar a verdade que eu vinha evitando há meses. Marina respirou fundo. Mãe, pai, eu sei que vocês estão desapontados comigo, mas eu precisava fazer isso. Por mim. O silêncio caiu sobre a sala novamente. Raquel apareceu discretamente com uma bandeja de café, deixou-a na mesa e saiu silenciosamente. Finalmente, Alberto voltou-se da janela. E agora? Qual é seu plano? Não tenho um plano completo, Marina admitiu. Mas sei que vou continuar com meu trabalho. Vou focar no projeto de habitação popular que amo. Vou descobrir quem eu sou quando não estou tentando agradar a todos ao meu redor. E aquele homem? Gabriel? Conceição perguntou, sua voz ainda fria. Eu não sei, Marina respondeu honestamente. Nós temos muita coisa para resolver. Mas pelo menos agora tenho a chance de descobrir, sem estar comprometida com outra pessoa. Se você continuar com ele, não espere que sua família aceite, Conceição disse. Mãe? Não, Marina. Você fez sua escolha. Agora precisa viver com as consequências. Conceição se levantou. Se você sair por aquela porta agora, não sei quando estaremos prontos para te receber de volta. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para seu pai, esperando que ele interviesse, mas ele apenas balançou a cabeça tristemente. Vocês estão realmente fazendo isso? Marina perguntou, sua voz quebrando. Estão realmente me dando um ultimato? Não é um ultimato, Alberto disse cansadamente. Mas precisamos de tempo, Marina, para processar tudo isso, para lidar com a vergonha, com as ligações de amigos fazendo perguntas, com Ricardo e sua família. Quanto tempo? Marina perguntou. Não sabemos, Conceição respondeu. Talvez quando você perceber o erro que cometeu... Eu não cometi um erro, Marina disse firmemente, ficando de pé. Pela primeira vez na minha vida, fiz a escolha certa. E se vocês não conseguem ver isso, então... Ela engoliu em seco. Então talvez realmente seja melhor termos esse tempo separados. Ela caminhou em direção à porta, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. Marina, a voz de seu pai a parou. Ela se virou esperançosa. Quando você estiver pronta para se desculpar adequadamente, com Ricardo e com todos os convidados que você envergonhou, estaremos aqui.
Marina sentiu as lágrimas finalmente caírem. Não vou me desculpar por ter sido honesta, ela disse baixinho, mas espero que um dia vocês possam me perdoar por não ser a filha que vocês queriam que eu fosse. E com isso, ela saiu da casa onde havia crescido, sem saber quando voltaria. Marina saiu da casa dos pais com as pernas tremendo. Assim que a porta se fechou atrás dela, as lágrimas que havia segurado começaram a cair livremente. Ela caminhou rapidamente até o portão, não querendo que seus pais a vissem desmoronar, se porventura olhassem pela janela. Na calçada, ela parou e respirou fundo, tentando se recompor. O bairro do Pacaembu estava quieto naquela manhã de domingo, com apenas alguns carros passando ocasionalmente. Marina secou as lágrimas com as costas da mão e pediu um Uber. Durante o trajeto de volta ao hotel, ela olhou pela janela sem realmente ver a cidade. Sua mente estava repleta de pensamentos conflitantes. Parte dela queria voltar correndo, bater na porta e dizer que se desculparia, que consertaria tudo. Mas uma parte maior, mais forte, sabia que não podia fazer isso. Não sem trair a si mesma. Quando chegou ao Renaissance, Gabriel estava na sacada do apartamento, no telefone. Ele a viu entrar e rapidamente encerrou a ligação. Marina, ele disse, vindo até ela. Bastou um olhar para seu rosto inchado de tanto chorar para entender. Foi ruim? Pior do que eu esperava. Marina admitiu, deixando-se cair no sofá. Minha mãe basicamente me expulsou de casa, até que eu me desculpe com Ricardo e admita meu erro. Que erro? Gabriel perguntou com indignação. Você não cometeu erro nenhum. Segundo ela, eu cometi o maior erro da minha vida. Gabriel sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas Marina podia sentir o calor de sua presença. Marina, você quer um conselho de alguém que passou 5 anos lidando com decisões difíceis? Por favor. Às vezes, as pessoas que mais amamos não conseguem ver o que é melhor para nós, porque estão cegadas pela própria visão de como nossas vidas deveriam ser. Gabriel falou com uma suavidade que acalmou algo dentro de Marina. Minha mãe não queria que eu voltasse para São Paulo. Ela achava que eu deveria ficar em Poços de Caldas, encontrar uma moça do interior, construir uma vida tranquila lá, e ela estava errada, porque não era o que eu queria. Como você lidou com isso? Conversei honestamente com ela. Disse que amava Poços, amava estar perto dela, mas que meu coração estava em outro lugar, e eventualmente ela entendeu. Levou tempo, mas ela entendeu. Ele pausou. Seus pais vão entender também. Só precisam de tempo. E se não entenderem? Então você terá que decidir se pode viver com isso, Gabriel disse honestamente. Mas Marina, você não pode viver sua vida para seus pais. Nem para mim, nem para Ricardo, nem para ninguém além de você mesma. Marina encostou a cabeça no sofá, exausta. Eu perdi minha família, Gabriel. Temporariamente. Aposto o que você quiser que em alguns meses, quando a poeira baixar, eles vão ligar. Seu pai, especialmente. Eu vi como ele olhava para você ontem na igreja. Ele te ama, Marina. Só está ferido agora. Eu espero que você esteja certo. O telefone de Marina vibrou. Era uma mensagem de Júlia. Como foi com seus pais? Ligue para mim quando puder. Marina ligou imediatamente, colocando no viva-voz. Oi, Ju. Mari. Estava preocupada. Como foi? Horrível. Marina resumiu a conversa com os pais. Minha mãe praticamente me expulsou de casa. Aquela mulher. Júlia disse com frustração. Mari, você sabe que pode ficar no meu apartamento quanto tempo precisar, certo? Obrigada, Ju. Mas não sei se... Aliás, Júlia a interrompeu. Você viu as redes sociais? Marina sentiu seu estômago apertar. Não. Por quê? Está ruim. Bem, depende de como você olha. Tem gente falando, obviamente. Mas, Mari, não é tão ruim quanto você imagina. Algumas pessoas estão dizendo que você foi corajosa. Tem até um artigo no blog Vida Paulistana sobre como as mulheres estão cada vez mais tomando controle de suas próprias vidas. Sério? Marina não tinha certeza se ria ou chorava. Sério. E tem mais. Você lembra da Clara, da faculdade? Clara Mendes? Essa mesma. Ela compartilhou uma foto antiga de vocês e escreveu um texto lindo sobre como você sempre foi a mais corajosa da turma, sempre seguindo seu coração. Tem mais de 1000 curtidas. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. As pessoas estão realmente me apoiando?
Nem todas, obviamente. Tem uns comentários nojentos de gente da alta sociedade dizendo que você é louca e coisas piores. Mas, Mari, as pessoas que importam, as pessoas que realmente te conhecem, estão do seu lado. Depois de desligar com Júlia, Marina finalmente checou suas redes sociais. Como Júlia havia dito, havia uma mistura de reações. Alguns comentários eram cruéis, chamando-a de drama queen e dizendo que ela havia humilhado Ricardo injustamente. Mas havia também uma onda surpreendente de apoio. Amigas da faculdade, colegas de trabalho, até algumas pessoas que ela mal conhecia, estavam mandando mensagens de apoio. Você foi tão corajosa, fez a coisa certa. Melhor cancelar agora do que se divorciar depois. E então, Marina viu algo que a fez parar. Uma mensagem direta de Ricardo. Ela hesitou antes de abrir. Parte dela não queria ler o que ele tinha a dizer, mas ela devia a ele pelo menos isso. Marina, não estou escrevendo para implorar que você volte. Não depois do show de ontem. Mas preciso que você saiba que você destruiu mais do que um casamento. Você destruiu minha reputação, minha dignidade e a confiança que eu havia depositado em você. Espero que ele valha a pena. Espero que quando ele te abandonar de novo, e ele vai, você lembre do que jogou fora. Não tente entrar em contato comigo novamente. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela leu a mensagem 2 vezes. Depois mostrou para Gabriel. Ele está ferido, Gabriel disse depois de ler. E com razão. Mas, Marina, isso confirma que você fez a escolha certa. Um homem que realmente te amasse não escreveria algo assim. Ele tem direito de estar bravo comigo. Tem. Mas amor verdadeiro, mesmo quando ferido, não se torna cruel. Gabriel devolveu o telefone para ela. Ele está protegendo seu ego, não seu coração. Marina sabia que Gabriel estava certo, mas isso não tornava a mensagem menos dolorosa. Os próximos dias foram uma névoa estranha. Marina ficou no apartamento de Gabriel, dormindo no quarto enquanto ele insistia em dormir no sofá. Eles estabeleceram uma rotina estranhamente doméstica. Café da manhã juntos, Gabriel trabalhando em seu laptop, enquanto Marina revisava projetos de arquitetura, almoços compartilhados pedidos por delivery. Na terça-feira, Marina decidiu que era hora de voltar ao trabalho. Ela não podia se esconder para sempre. Tem certeza de que está pronta? Gabriel perguntou enquanto ela se preparava. Não, mas preciso fazer isso de qualquer forma. O escritório Nascimento em Associados ficava em um prédio moderno na Avenida Faria Lima. Marina entrou no elevador com borboletas no estômago. Será que todo mundo estava falando sobre ela? Será que seus colegas a julgariam? Quando as portas do elevador se abriram no 12º andar, ela respirou fundo e caminhou até a recepção. Marina! Clara, a recepcionista, levantou-se imediatamente. Meu Deus, você está bem? Estou sobrevivendo, Marina respondeu. Você é minha heroína, Clara sussurrou. Sério, o que você fez foi incrível. Antes que Marina pudesse responder, seu chefe, Rodrigo Nascimento, apareceu. Marina, minha sala, por favor. O coração de Marina afundou. Ela seguiu Rodrigo até sua sala de vidro, ciente dos olhares curiosos dos colegas. Sente-se, Rodrigo disse fechando a porta. Ele era um homem de 50 e poucos anos, sério, mas justo. Então, fim de semana interessante. Senhor, eu posso explicar? Não precisa, Rodrigo a interrompeu para sua surpresa. Marina, o que você faz na sua vida pessoal é sua escolha. Mas preciso saber se isso vai afetar seu trabalho aqui. Não vai, Marina disse firmemente. Senhor, eu sei que causei um escândalo, mas meu trabalho sempre foi minha prioridade. E continuará sendo. Rodrigo estudou-a por um longo momento. Você sabe que Ricardo Mendes era um dos nossos maiores clientes em potencial, certo? Estávamos em negociações para que ele nos contratasse para um projeto de condomínio de luxo. Marina sentiu seu estômago afundar. Eu não sabia. Pois é. E ontem de manhã ele ligou pessoalmente para cancelar qualquer possibilidade de parceria. Rodrigo pausou e Marina esperou pelo inevitável. Esperou ser demitida. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importo. O quê? Marina, você é uma das melhores arquitetas que já trabalharam aqui. Seu projeto de habitação popular na Zona Leste está recebendo atenção de ONGs e do governo municipal. Esse é o tipo de trabalho que realmente importa. Ele se inclinou para a frente. Ricardo e seus projetos de condomínio de luxo? Eles são uma dúzia.
Mas arquitetos com sua paixão e talento, esses são raros. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem mais uma vez. Obrigada, senhor. Não me agradeça. Apenas continue fazendo o excelente trabalho que você faz. Rodrigo sorriu. E da próxima vez que você decidir cancelar um casamento, talvez me avise com antecedência para eu poder vender ingressos. Aposto que renderíamos uma fortuna. Marina riu apesar de tudo. Quando saiu da sala de Rodrigo, vários colegas a cercaram imediatamente. Para sua surpresa, a maioria estava oferecendo apoio, não julgamento. Você fez a coisa certa, disse Patrícia, uma arquiteta sênior. Eu me casei com o homem errado aos 25. Levou 10 anos e um divórcio doloroso para me libertar. Você se poupou de muita dor. Precisamos tomar um café e você me contar tudo, disse Amanda, outra colega. Porque, girl, isso foi dramático. Marina passou o dia trabalhando no projeto de habitação popular e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se completamente focada e presente. Quando o dia terminou, ela percebeu que estava exausta, mas era uma exaustão satisfatória. A exaustão de um dia de trabalho produtivo. Ela voltou ao hotel e encontrou Gabriel na sacada, olhando para a cidade iluminada ao anoitecer. Como foi? Ele perguntou. Melhor do que eu esperava. Marina juntou-se a ele na sacada. Meu chefe me apoiou. Meus colegas foram gentis. Eu até consegui trabalhar produtivamente. Eu sabia que você conseguiria. Eles ficaram em silêncio por um momento, lado a lado, olhando para São Paulo se iluminar para a noite. Gabriel, Marina disse finalmente, não posso ficar no seu hotel para sempre. Eu sei. E nós precisamos ter uma conversa honesta sobre o que vai acontecer entre nós. Gabriel virou-se para encará-la. Você está certa. Vamos conversar. Marina e Gabriel voltaram para dentro do apartamento, e ela sentou-se no sofá indicando que ele fizesse o mesmo. A tensão no ar era palpável, mas não era desconfortável. Era a tensão de duas pessoas prestes a ter uma conversa importante que poderia mudar tudo. Então, Marina começou juntando coragem. Nós precisamos ser completamente honestos um com o outro, sem romantizar o passado, sem fazer promessas vazias. Concordo, Gabriel disse, sentando-se na poltrona em frente a ela. Você quer começar? Marina respirou fundo. Eu te amei, Gabriel. Profundamente. Você foi meu primeiro amor verdadeiro, meu melhor amigo, a pessoa com quem eu imaginava passar o resto da minha vida. Ela pausou. E quando você foi embora, quando parou de responder minhas mensagens, foi como se uma parte de mim tivesse morrido. Levei mais de 1 ano para conseguir sair da cama sem sentir um peso no peito. Gabriel fechou os olhos brevemente, a dor evidente em seu rosto. Marina, deixe-me terminar, ela pediu gentilmente. Eventualmente eu aprendi a viver sem você. Reconstruí minha vida. E quando conheci Ricardo, ele representava a segurança. Ele nunca me faria sentir aquela dor novamente, porque nunca me fez sentir tanto para começar. Ela encontrou os olhos dele. Mas também percebi, especialmente nos últimos meses, que segurança sem amor não é vida. É apenas existência. Eu te amava tanto que doía, Gabriel disse com voz rouca. E é isso que me assustou. Quando minha mãe ficou doente, quando minha vida desmoronou, eu não podia arrastar você para aquele abismo comigo. Você tinha seus sonhos, sua carreira decolando, sua vida inteira pela frente. Eu era apenas um peso que ia te puxar para baixo. Mas não era sua decisão tomar sozinho, Marina disse firmemente. Gabriel, eu entendo por que você fez o que fez. Entendo que estava em pânico, que estava sobrecarregado, que achava que estava me protegendo. Mas você me tirou a escolha. E isso me machucou tanto quanto você ir embora. Eu sei. E não passo um dia sem me arrepender disso. Gabriel se inclinou para a frente. Marina, nesses 5 anos eu construí uma empresa. Cuidei da minha mãe. Fiz tudo o que devia fazer. Mas nenhum dia passou sem que eu pensasse em você. Sem que eu me perguntasse como você estava, se era feliz, se havia encontrado alguém que te amasse como você merecia. E quando você descobriu que eu estava noiva, foi como levar um tiro, ele admitiu. Mas também foi um alívio de certa forma, porque significava que você havia seguido em frente, que você estava feliz, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu não estava feliz, Marina confessou. Estava confortável, está segura, estava cumprindo expectativas.
mas não estava feliz. Por que você aceitou se casar com ele, Marina? Se você não o amava? Marina pensou na pergunta, realmente pensou. Porque era mais fácil. Ela finalmente admitiu. Mais fácil do que admitir que ainda não havia superado você. Mais fácil do que decepcionar meus pais novamente. Mais fácil do que arriscar meu coração mais uma vez. Ela olhou para ele. Ricardo era a escolha segura. E eu estava tão cansada de sentir dor que escolhi segurança em vez de amor. E agora? Gabriel perguntou suavemente. O que você quer agora? Marina levantou-se e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Eu quero honestidade. Quero paixão. Quero alguém que me veja pelo que eu realmente sou, não pelo que eu represento ou pelo que posso oferecer. Ela virou-se para encará-lo. Mas, Gabriel, eu não posso simplesmente voltar para onde estávamos 5 anos atrás. Nós somos pessoas diferentes agora. Passamos por coisas que nos mudaram. Eu não espero que voltemos a ser quem éramos, Gabriel disse, levantando-se também. Eu espero que possamos descobrir quem somos agora. Juntos, se você me der essa chance. Mas e se não funcionar? Marina perguntou, suas maiores inseguranças finalmente vindo à tona. E se descobrirmos que o que tínhamos era apenas memórias bonitas, mas que não funciona mais? Então, pelo menos tentamos. Gabriel respondeu. Marina, eu não vim aqui com expectativas de um final feliz garantido. Vim porque não podia deixar você se casar sem saber a verdade. Mas agora que estamos aqui, agora que você está livre, eu quero tentar. Quero te conhecer de novo, deixar você me conhecer de novo, sem pressão, sem expectativas. Apenas ver o que acontece. Marina considerou suas palavras cuidadosamente. A parte dela que havia sido ferida, que havia passado anos se protegendo, queria dizer não. Queria manter as paredes erguidas, evitar o risco de mais dor. Mas outra parte, a parte dela que havia tido coragem de cancelar um casamento em frente a centenas de pessoas, sabia que ela merecia arriscar. Ok, ela disse finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, eu preciso encontrar meu próprio lugar para morar. Não posso ficar aqui indefinidamente. Não é saudável para nenhum de nós. Gabriel assentiu em concordância. Segundo, nós vamos devagar. Nada de grandes declarações românticas, nada de promessas de para sempre. Apenas, vamos nos conhecer de novo, como você disse. Concordo completamente. E terceiro, Marina pausou juntando coragem. Se em algum momento um de nós perceber que não está funcionando, precisamos ser honestos, sem arrastar, sem fazer promessas vazias. Honestidade acima de tudo. Honestidade acima de tudo. Gabriel repetiu. Eu posso fazer isso. Posso fazer tudo isso. Marina sentiu algo relaxar em seu peito. Pela primeira vez desde o casamento cancelado, ela sentia que tinha algum controle sobre sua vida. Então vamos tentar, ela disse, e se surpreendeu ao se ver sorrindo. Nos dias seguintes, Marina começou a procurar apartamentos para alugar. Júlia a ajudou mandando links e acompanhando-a em visitas. Marina queria algo pequeno, apenas para ela. Algo que refletisse quem ela era agora, não quem ela pensava que deveria ser. Eles encontraram um apartamento de um quarto em Vila Madalena, em um prédio antigo reformado. Tinha piso de madeira, janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural, e uma pequena varanda com vista para as árvores da rua. Era perfeito. É tão você, Júlia disse quando visitaram o apartamento pela terceira vez. Artístico, charmoso, autêntico. É pequeno, Marina disse, mas estava sorrindo. É aconchegante. E é seu. Só seu. Marina assinou o contrato de aluguel na quinta-feira. E no sábado seguinte, uma semana depois do casamento cancelado, ela se mudou para seu novo apartamento com a ajuda de Júlia e, surpreendentemente, Gabriel. Você não tinha muita coisa? Gabriel perguntou, olhando para as poucas caixas. A maioria das minhas coisas estava no apartamento que Ricardo e eu íamos dividir, Marina explicou. E eu não quero nada de lá. Vou começar do zero. E era exatamente isso que ela estava fazendo. Começando do zero. Júlia pediu pizza para o almoço, e os três sentaram no chão da sala vazia, comendo e rindo enquanto planejavam como Marina decoraria o apartamento. Nada de móveis de design caro, Marina declarou. Quero coisas que tenham história, que sejam confortáveis, que sejam minhas.
Vamos a um brechó neste fim de semana, Júlia sugeriu. Podemos encontrar peças incríveis. Mais tarde naquela noite, depois que Júlia foi embora e Gabriel estava prestes a sair também, ele hesitou na porta. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está arrependida? De cancelar o casamento, de tudo o que aconteceu? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Estou triste por ter magoado Ricardo. Estou triste por ter perdido, pelo menos temporariamente, minha família. Estou triste pelo caos que causei. Ela olhou ao redor de seu novo apartamento vazio. Mas arrependida da decisão, não. Nem por um segundo. Gabriel sorriu e Marina viu alívio em seus olhos. Boa noite, Marina. Boa noite, Gabriel. Depois que ele saiu, Marina sentou-se na sua nova varanda com uma taça de vinho que Júlia havia deixado. A rua estava quieta, com apenas o som ocasional de carros passando e pessoas rindo em algum bar próximo. Pela primeira vez em anos, Marina se sentiu em paz. Não era a paz de tudo estar resolvido ou perfeito. Era a paz de saber que ela estava, finalmente, vivendo sua própria vida de acordo com suas próprias escolhas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Marina, aqui é o Alberto. Sua mãe ainda está muito brava, mas eu gostaria de conversar. Quando você estiver pronta. Eu te amo, filha. Sempre. Marina sentiu as lágrimas encherem seus olhos pela 1000ª vez naquela semana. Mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Ela respondeu, eu também te amo, pai. E estou pronta quando você estiver. 2 semanas haviam se passado desde que Marina se mudou para a Vila Madalena, e o apartamento estava começando a parecer um lar. Ela e Júlia tinham passado o último fim de semana em brechós e lojas de móveis usados, encontrando peças únicas que contavam histórias. Uma estante de madeira antiga que precisava apenas de uma demão de verniz. Almofadas coloridas feitas à mão por artesãs locais. Plantas que Marina estava determinada a não matar dessa vez. Era uma manhã de sábado, e Marina estava na cozinha preparando café quando o interfone tocou. Ela não esperava ninguém. Alô? Marina. Sou eu. Seu pai. O coração de Marina deu um pulo. Ela apertou o botão para abrir o portão, sem conseguir falar. Minutos depois havia uma batida suave na porta. Alberto Oliveira estava parado no corredor, parecendo mais velho do que Marina se lembrava. Ele segurava um saco de papel com pães da padaria que ficava próxima à antiga casa dela no Pacaembu, a mesma padaria onde ele costumava levá-la aos domingos quando era criança. Oi, pai, Marina disse, sua voz trêmula. Oi, filha, posso entrar? Claro, claro. Marina se afastou, permitindo que ele entrasse. Alberto olhou ao redor do pequeno apartamento, seus olhos registrando cada detalhe. A luz entrando pelas janelas, as plantas na varanda, os livros de arquitetura empilhados no chão esperando a estante nova. É acolhedor, ele disse finalmente. É muito você. Obrigada. Marina não sabia bem o que fazer. Quer um café? Trouxe pães. Sim, por favor. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, e por um momento, apenas o som das xícaras e do café sendo servido preencheu o silêncio. Sua mãe não sabe que estou aqui, Alberto disse finalmente. Imaginei. Ela ainda está processando tudo. Você conhece sua mãe, ela leva as aparências muito a sério e o que aconteceu foi, bem, foi público. Eu sei, pai. E eu sinto muito por ter causado constrangimento a vocês. Alberto balançou a cabeça. Não é por isso que estou aqui, Marina. Não vim cobrar desculpas. Ele tomou um gole de café. Vim porque passei as últimas 2 semanas pensando muito. Sobre você, sobre mim, sobre o tipo de pai que tenho sido. Marina esperou, mal ousando respirar. Quando você era pequena, Alberto continuou, seus olhos ficando distantes com a memória. Você era tão cheia de vida, tão criativa, tão ousada. Lembra quando tinha 7 anos e decidiu que queria construir uma casa na árvore? Marina sorriu, apesar das lágrimas que começavam a formar. Eu lembro. Você disse que era perigoso. Eu disse que era perigoso. Mas você insistiu. Então, eu passei 3 fins de semana ajudando você a construir aquela casa na árvore. Alberto sorriu também, uma expressão melancólica. E você passou todo aquele verão lá em cima, desenhando, imaginando, sonhando. Eu costumava olhar para você e pensar, essa menina vai fazer coisas incríveis. O que mudou?
Marina perguntou suavemente. Eu mudei. Ou melhor, deixei o mundo me mudar. Alberto suspirou profundamente. Conforme você crescia, comecei a me preocupar. Com sua segurança, seu futuro, o que as pessoas pensariam. E sem perceber, comecei a tentar moldá-la para o que eu achava que era o caminho certo. O caminho seguro. Você estava tentando me proteger. Estava. Mas no processo quase te sufoquei. Alberto olhou diretamente para ela. Marina, quando você estava parada naquele altar, quando vi a expressão no seu rosto, não era a expressão de uma noiva feliz. Era a expressão de alguém que estava se sacrificando. Pai, e quando aquele rapaz Gabriel se levantou, vi algo em seus olhos que não via há anos. Medo, sim. Confusão. Com certeza. Mas também vida. Pela primeira vez em muito tempo eu vi vida nos seus olhos. Marina deixou as lágrimas caírem livremente agora. Eu estava tão perdida, pai. Tão perdida tentando ser a pessoa que todos esperavam que eu fosse. Eu sei. E sinto muito por ter sido parte do que te fez sentir assim. Alberto estendeu a mão e segurou a dela. Marina, eu não concordo com a forma como você fez. Gostaria que você tivesse nos contado antes, que tivéssemos tido a chance de cancelar o casamento de forma mais discreta. Mas entendo por que você fez. E mais importante, eu te apoio. Sério? Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sério. Você é minha filha. E eu te amo. Incondicionalmente. Ele apertou a mão dela. E sobre Gabriel. Se ele é quem te faz feliz, se ele te trata bem, se ele te vê pelo que você realmente é, então ele tem minha bênção. Nós estamos indo devagar, Marina explicou, tentando nos conhecer de novo, sem pressões, sem expectativas. Isso parece sábio. Alberto olhou ao redor novamente. E este apartamento, sua independência. Estou orgulhoso de você, filha. Deve ter sido assustador fazer tudo isso sozinha. Foi, mas também foi libertador. Eles conversaram por mais 1 hora. Realmente conversaram, da forma que não faziam há anos. Alberto contou sobre como estava se sentindo preso em seu próprio casamento. Como ele e Conceição haviam se tornado estranhos educados que dividiam uma casa, mas não uma vida. Não é assim que eu queria que fosse, ele admitiu. Quando nos casamos, eu amava sua mãe. Mas com o tempo, deixamos a vida acontecer conosco em vez de vivermos ativamente. E agora, não sei se é tarde demais para consertar. Nunca é tarde demais, pai, Marina disse. Se vocês dois quiserem de verdade. Talvez. Alberto se levantou para ir embora. Marina, sua mãe vai precisar de mais tempo. Mas não desista dela. Por baixo de toda aquela preocupação com aparências, ela te ama. Só precisa aprender a demonstrar de uma forma diferente. Eu não vou desistir, Marina prometeu. Depois que seu pai saiu, Marina se sentou na varanda com uma xícara de café fresco. Seu telefone tocou. Uma mensagem de Gabriel. Tem planos hoje? Pensei em te mostrar meu lugar favorito em São Paulo. Sem pressão, sem expectativas, só 2 amigos explorando a cidade. Marina sorriu e respondeu. Parece perfeito. Me busca em 1 hora? Quando Gabriel chegou, Marina estava usando um vestido leve de verão amarelo e tênis confortáveis. Eles pegaram o metrô, algo que Marina raramente fazia quando estava com Ricardo, que insistia em dirigir seu carro de luxo por toda parte. Para onde estamos indo? Marina perguntou enquanto desciam na estação Sé. Você vai ver, Gabriel disse misteriosamente. Ele a guiou pelas ruas do centro histórico de São Paulo, através das calçadas movimentadas cheias de ambulantes, artistas de rua e o pulsar constante da vida urbana. Finalmente eles pararam em frente a um prédio antigo que Marina reconheceu imediatamente. O edifício Martinelli? Ela perguntou surpresa. Venha. Gabriel pegou sua mão naturalmente e Marina não a puxou de volta. Eles subiram até o terraço do edifício histórico e quando chegaram ao topo, Marina ficou sem fôlego. A vista panorâmica de São Paulo se estendia em todas as direções. Arranha-céus modernos misturados com prédios históricos. O caos organizado da maior metrópole da América do Sul. Eu descobri este lugar há alguns meses, quando vim para São Paulo em uma viagem de negócios. Gabriel explicou. Fiquei aqui por horas apenas olhando para a cidade pensando em você. Pensando em como São Paulo é como você. Complexa, vibrante, cheia de contrastes e absolutamente linda. Marina sentiu seu coração apertar.
Gabriel, eu sei, sem grandes declarações, ele sorriu. Mas isso não é uma declaração. É apenas a verdade. Eles ficaram parados no terraço por um longo tempo, lado a lado, olhando para a cidade. Outros turistas iam e vinham, tirando fotos, mas Marina mal os notava. Ela estava perdida no momento, na sensação de estar exatamente onde deveria estar. Obrigada por me trazer aqui, ela disse finalmente. Obrigado por vir. Eles passaram o resto do dia explorando o centro de São Paulo. Gabriel a levou a pequenos cafés escondidos, livrarias antigas, galerias de arte que Marina nunca havia visitado, apesar de ter morado em São Paulo a vida toda. Era como ver sua cidade natal através de novos olhos. Como você conhece todos esses lugares? Marina perguntou enquanto comiam pastéis em um bar tradicional. Eu sempre fui curioso, Gabriel deu de ombros. E nos últimos 5 anos, sempre que vinha para São Paulo a negócios, eu explorava. Acho que era minha forma de me sentir conectado à cidade, conectado a você de alguma forma. Você pensou em mim durante todo esse tempo? Todo dia, Gabriel admitiu. Às vezes, era só um pensamento passageiro. Outras vezes, era uma dor constante. Mas sempre estava lá, Marina. Você sempre esteve lá. Marina não sabia o que dizer, então apenas segurou a mão dele sobre a mesa. Gabriel entrelaçou seus dedos com os dela, e eles ficaram assim por um momento, em silêncio confortável. Quando o dia começou a escurecer, Gabriel a acompanhou de volta à Vila Madalena. Eles caminharam lentamente, aproveitando a noite agradável de São Paulo. Posso te ver de novo amanhã? Gabriel perguntou quando chegaram à porta do prédio de Marina. Eu gostaria disso, Marina respondeu. Sem pressão? Sem pressão. Gabriel sorriu e, por um momento, Marina pensou que ele fosse beijá-la. Mas, em vez disso, ele apenas beijou sua testa suavemente. Boa noite, Marina. Boa noite, Gabriel. Marina subiu para seu apartamento com o coração mais leve do que em semanas. Ela estava prestes a ligar para Júlia para contar sobre o dia quando seu telefone tocou. Era seu chefe, Rodrigo. Marina, desculpe ligar tão tarde. Você pode vir ao escritório na segunda de manhã cedo? Há algo que preciso discutir com você. Claro, senhor. Está tudo bem? Está ótimo, na verdade. Até mais do que ótimo. Mas vamos conversar pessoalmente. Marina desligou, curiosa e um pouco nervosa. Mas decidiu não se preocupar. Fosse o que fosse, ela lidaria com isso. Ela se preparou para dormir e, pela primeira vez em anos, adormeceu com um sorriso no rosto, pensando nas possibilidades infinitas que se abriam diante dela. A segunda-feira amanheceu com aquela energia peculiar que apenas São Paulo conseguia ter. O zumbido constante da cidade acordando, o cheiro de café e pão na padaria da esquina, o som de milhões de pessoas começando seus dias com esperança renovada. Marina chegou ao escritório às 8 em ponto, como Rodrigo havia pedido. Sua mente estava cheia de possibilidades sobre o que ele quereria discutir. Será que havia algum problema com o projeto de habitação popular? Será que Ricardo havia causado mais problemas? Marina, entre. Rodrigo disse assim que ela bateu na porta. Mas, para sua surpresa, ele estava sorrindo amplamente. Sente-se. Tenho notícias excelentes. Senhor, seu projeto de habitação popular na Zona Leste chamou a atenção de algumas pessoas muito importantes. Rodrigo deslizou uma pasta pela mesa. A Fundação Arquitetura Social quer financiar uma expansão do projeto. Não apenas uma, mas 5 comunidades diferentes em São Paulo. E eles querem você liderando toda a iniciativa. Marina abriu a pasta, seus olhos correndo pelas páginas. Orçamento, cronograma, escopo do projeto. Era tudo real. Era tudo acontecendo de verdade. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Rodrigo riu. Marina, isso é enorme, não apenas para você, mas para o escritório. E mais importante, para as milhares de famílias que vão se beneficiar desse trabalho. Sim, Marina disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito. Ótimo, porque eles querem se reunir com você na quinta-feira para discutir os detalhes. Rodrigo se recostou na cadeira, satisfeito. Viu? Às vezes, seguir seu coração leva você exatamente para onde você deveria estar. Marina flutuou pelo resto do dia. Ela mal conseguia se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse o projeto. Isso era tudo o que ela sempre havia sonhado. Arquitetura que realmente importava, que mudava vidas, que fazia diferença.
Ela ligou para Júlia durante o almoço para contar as novidades. Eu sabia! Júlia gritou tão alto que Marina teve que afastar o telefone do ouvido. Mari, eu sempre soube que você faria coisas incríveis. Precisamos comemorar. Hoje à noite, meu apartamento? Estarei lá com vinho e todos os petiscos que eu conseguir carregar. Marina estava prestes a ligar para Gabriel quando viu uma mensagem dele. Posso passar aí no final do dia? Tenho algo para te mostrar. Ela respondeu. Claro, e eu tenho novidades também. O dia passou em uma névoa feliz. Quando Marina finalmente chegou em casa, Júlia já estava esperando na porta do prédio com 2 sacolas de compras. Não consegui esperar, Júlia explicou enquanto subiam. Comprei queijos, vinhos, chocolates, basicamente tudo que vi pela frente. Elas estavam organizando tudo quando Gabriel chegou, segurando um buquê de flores silvestres, não rosas perfeitas como Ricardo costumava dar, mas um arranjo misturado e colorido que parecia ter sido colhido em um campo. Essas são lindas, Marina disse, pegando as flores. Lembrei de você dizendo há anos atrás que preferia flores silvestres a rosas formais, Gabriel explicou. Lembro de muitas coisas que você disse. Marina sentiu seu coração derreter um pouco mais. Entre, estamos comemorando, Júlia disse fazendo um gesto dramático. Nossa Mari aqui acaba de conseguir o projeto dos sonhos dela. Marina contou a Gabriel sobre a proposta da Fundação Arquitetura Social e ele a abraçou com força. Eu estou tão orgulhoso de você, ele disse, e Marina podia ouvir a sinceridade em sua voz. Isso é exatamente o tipo de trabalho que você nasceu para fazer. E você? Marina perguntou. Disse que tinha algo para me mostrar? Gabriel puxou seu laptop da mochila. Bem, inspirado pela sua coragem de seguir seus sonhos, eu tomei uma decisão. Ele abriu o laptop e mostrou a ela. Era um site para uma nova iniciativa. Tech Saúde. Tecnologia acessível para clínicas comunitárias. Gabriel, o que é isso? Eu percebi que minha empresa estava focando apenas em clínicas privadas, hospitais caros, lugares onde o dinheiro não era problema. Ele explicou animadamente. Mas há milhares de clínicas comunitárias que atendem populações de baixa renda e que precisam de sistemas de gestão tanto quanto as privadas. Talvez até mais. Então estou lançando essa iniciativa. Software gratuito para clínicas comunitárias. Isso é incrível, Marina disse, genuinamente impressionada. Mas não vai afetar seus lucros? Sim, e eu não me importo. Gabriel sorriu. Você me inspirou, Marina. Me fez lembrar que há coisas mais importantes do que dinheiro. Como fazer diferença. Como construir algo que realmente importa. Júlia levantou sua taça de vinho. Um brinde. A seguir nossos corações, fazer o que importa e a recomeços. A recomeços. Marina e Gabriel repetiram, brindando. A noite passou em conversas, risadas e planejamento de sonhos. Júlia eventualmente foi embora, deixando Marina e Gabriel sozinhos no apartamento. Eles se sentaram na varanda, olhando para as árvores iluminadas pela luz dos postes da rua. Marina, Gabriel disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você sente? Sobre nós? Porque eu sei que dissemos que iríamos devagar, sem pressão. Mas eu preciso saber. Você sente que há algo aqui que vale a pena explorar? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Ela olhou para o homem ao seu lado, o homem que havia sido seu primeiro amor, que a havia magoado profundamente, mas que também havia voltado e a inspirado a ser corajosa. O homem que lembrava seus detalhes, que a via pelo que ela realmente era, que a apoiava incondicionalmente. Eu sinto que estou me apaixonando por você novamente, ela admitiu. Ou talvez nunca tenha parado. Eu não sei ao certo, mas sei que quando estou com você me sinto mais eu mesma do que nunca. Sinto que posso ser honesta, vulnerável, imperfeita, e você não vai embora. Eu nunca vou embora de novo, Gabriel prometeu. Marina, eu sei que você tem motivos para não confiar completamente em mim ainda. Sei que vai levar tempo para reconstruir o que quebramos, mas estou disposto a fazer o trabalho, todo o tempo que precisar. Eu também, Marina disse. E Gabriel, eu te perdoo. Pelo passado, por tudo, eu te perdoo. Gabriel fechou os olhos e Marina viu uma lágrima escapar. Obrigado, ele sussurrou. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Marina se inclinou e, pela primeira vez desde que ele havia voltado à sua vida, ela o beijou.
Foi diferente dos beijos que eles compartilhavam 5 anos atrás. Aqueles eram cheios de paixão jovem e urgência. Este era mais profundo, mais maduro, cheio de promessa e compreensão. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, estamos fazendo isso? Gabriel perguntou. Oficialmente? Devagar, Marina lembrou a ele. Mas sim, estamos fazendo isso. Sasti Pafasó. E 3 meses depois, Marina estava parada no canteiro de obras da primeira das 5 comunidades que fariam parte do projeto de habitação popular. O prédio estava tomando forma, as paredes subindo, as janelas sendo instaladas. Ela segurava os planos em suas mãos, fazendo ajustes de última hora com a equipe de construção. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Marina havia se falado algumas vezes com Conceição nos últimos meses, conversas breves e um pouco tensas, mas era um progresso. Alô, mãe. Marina, é seu pai. A voz de Conceição estava trêmula. Ele está no hospital. Teve um problema cardíaco. Você pode vir? Marina sentiu o mundo parar. Estou indo. Qual hospital? 20 minutos depois, Marina estava correndo pelos corredores do hospital sírio-libanês. Ela encontrou sua mãe na sala de espera, os olhos vermelhos de chorar. Mãe! Marina a abraçou. O que aconteceu? Ele desmaiou em casa. Os médicos dizem que foi um infarto leve, mas precisaram fazer uma angioplastia de emergência. Conceição segurou as mãos de Marina. Marina, eu estava tão assustada. Pensei que ia perdê-lo. Ele vai ficar bem. Pai é forte. Eu sei, mas me fez pensar. Conceição olhou para a filha, realmente olhou. Me fez pensar em todas as coisas estúpidas que eu disse a você. Todas as vezes que coloquei aparências acima do que realmente importava. Mãe, não, deixe-me dizer isso. Conceição respirou fundo. Marina, eu estava errada. Sobre Ricardo, sobre o casamento, sobre tudo. Você foi corajosa de fazer o que fez. E eu fui uma covarde a vida toda. Você não é covarde. Sou sim. Vivi minha vida inteira preocupada com o que os outros pensariam, tentando manter uma imagem perfeita, e no processo quase perdi minha filha. Conceição apertou as mãos de Marina. Seu pai me contou sobre seu novo projeto, sobre como você está fazendo diferença de verdade. E eu me sinto tão orgulhosa e tão envergonhada por não ter te apoiado desde o início. Você está me apoiando agora, Marina disse, abraçando a mãe. É isso que importa. Elas ficaram abraçadas por um longo momento até que um médico saiu da sala de cirurgia. Família Oliveira? Somos nós, Marina disse levantando-se. A cirurgia foi bem sucedida. Ele está estável e acordado. Podem vê-lo brevemente. Alberto estava pálido, mas sorrindo quando elas entraram no quarto. Minhas meninas, ele disse com voz fraca. Pai, você nos deu um susto, Marina disse segurando sua mão. Desculpa, mas sabe de uma coisa? Esse susto me fez perceber algo. Ele olhou para Conceição. Vida é muito curta para viver pelos outros. A partir de agora vamos viver para nós mesmos. Conceição assentiu, chorando. Sim, vamos viver de verdade. Marina saiu do hospital horas depois. Exausta, mas aliviada. Gabriel estava esperando na entrada. Ela havia ligado para ele quando estava a caminho do hospital, e ele havia deixado tudo para estar lá. Como ele está? Gabriel perguntou. Vai ficar bem. Todos nós vamos ficar bem. Gabriel a puxou para um abraço, e Marina se permitiu desabar em seus braços, todas as emoções do dia finalmente saindo. Vamos para casa, Gabriel disse suavemente. E era isso, casa. Não o apartamento luxuoso que ela teria com Ricardo, não a casa dos pais onde ela cresceu, mas seu pequeno apartamento em Vila Madalena, com suas plantas na varanda e suas cores vivas nas paredes. O lugar que ela havia escolhido, que refletia quem ela realmente era. Naquela noite, deitada na cama com Gabriel ao seu lado, ele havia começado a passar algumas noites lá nas últimas semanas. Marina refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 3 meses. Ela havia perdido um noivo, mas ganhou a si mesma de volta. Havia temporariamente perdido sua família, mas a estava reconstruindo em bases mais honestas. Havia arriscado tudo por amor. Não apenas amor romântico, mas amor próprio. Amor pela sua vocação. Amor pela vida. E sim, as coisas ainda eram complicadas.
Ela ainda ocasionalmente esbarrava com pessoas que haviam ido ao casamento cancelado e a olhavam com curiosidade ou julgamento. Ainda havia momentos de dúvida, momentos em que se perguntava se havia feito a escolha certa. Mas então ela olhava para seu trabalho, para as famílias que iam ter casas dignas por causa de seus projetos. Olhava para Gabriel, que a via e a amava exatamente como ela era. Olhava para sua vida, imperfeita, caótica, mas autenticamente sua, e sabia. Ela havia feito a escolha certa. Em que você está pensando? Gabriel murmurou sonolento ao seu lado. Que há 3 meses eu estava prestes a me casar com o homem errado. E agora? Marina virou-se para olhá-lo. Agora estou exatamente onde deveria estar. Eu também, Gabriel disse beijando sua testa. Eu também. E enquanto São Paulo continuava sua sinfonia noturna lá fora, carros passando, pessoas rindo, a vida acontecendo em milhões de formas diferentes, Marina Oliveira finalmente fechou os olhos e dormiu em paz. Ela não sabia o que o futuro traria. Não sabia se ela e Gabriel dariam certo a longo prazo. Não sabia se sua relação com sua mãe seria completamente curada. Não sabia se seu projeto seria o sucesso que ela esperava. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Pela primeira vez em sua vida, ela estava vivendo de verdade. E isso era tudo o que importava.